Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do David Blackbeard. Eu sou o David e hoje eu vou contar para vocês algumas histórias que eu me lembro ao longo da minha vida até então, relacionadas à barba. Algumas delas engraçadas, outras eu simplesmente quero compartilhar essas histórias com vocês porque eu acho que vale muito, especialmente para o pessoal que está interessado em assuntos relacionados à barba, não só cuidados, né, mas às vezes a gente tem umas historinhas para contar aqui e ali que tem a ver, né. Então vamos direto ao assunto, porque eu quero tentar deixar os podcasts um pouquinho mais curtos. Então assim, gente, eu já escutei muita história de barbudos, algumas engraçadas, né. Por exemplo, hoje eu estava pensando nisso e uma das primeiras, assim, para começar, né, eu nasci na década de 80, então na década de 80 ainda tinha muita gente que tinha barba, os adultos ou tinham barba ou tinham bigode, então assim, ter barba era uma coisa legal, era uma coisa impunha respeito, maturidade. E aí eu lembro, uma vez eu estava no colegial e a gente voltou das férias, eu não lembro se era as férias do começo do ano, meio do ano, enfim, mas a gente voltou das férias e tinha um rapaz na nossa aula, na nossa sala de aula, que a família tinha naturalmente descendentes mais do Oriente Médio. E pra quem sabe, o pessoal do Oriente Médio é peludo pra caramba, tá? Que nem português. Português geralmente é peludo pra caramba. E o pessoal do Oriente Médio, então isso você tem assim, Egito, Líbano, Israel, por aí. Eu sei que Egito não é exatamente Oriente Médio, mas aquela região que eu tava falando, né? E aí ele voltou de férias e por algum motivo ele deixou crescer a barba. Agora, você lembra que isso é um moleque de 16 anos, 15, 16 anos. E ele não fez a barba nesse mês e meio, 2 aí que a gente tinha de férias. E quando ele voltou, todo mundo na sala de aula, a sala inteira, em vez de ficar ali fofocando, né, contando como é que foi as férias, e normal, como molecada todo mundo olhando pra ele. E aí a professora entrou na sala de aula, olhou pra ele, né, e ainda fez aquela piadinha, aquela brincadeira, né, tipo, bem, eu ia perguntar pra vocês o que vocês fizeram nas férias, mas todo mundo já sabe que fulano de tal cresceu uma barba. E ele ficou com a aparência de um cara de 25 anos, né, E todo mundo ficou impressionado, e depois eu lembro todos os caras falando, pô, eu queria ter barba, eu não consigo ter barba, tá, não sei o quê. Gente, o cara tinha 16 anos de idade, era uma coisa rara, né, comparando com o resto da galera. Então, quem tem essas descendências, geralmente tem esse... descendência, assim, eu digo mais recente, né, porque também a genética vai se perdendo ao longo dos anos se for misturando demais, mas né, o pessoal que tem ali... parente italiano não tanto, mas português, ou que nem eu falei, Oriente Médio, até alguns países mais no norte germânicos, assim, então você pega a Alemanha, você pega Escócia, Irlanda, enfim, o pessoal é peludo, é naturalmente peludo, tá? Isso, e aí o cara com 16 anos conseguia ter barba, uma barba cheia, completa, não é um bigodinho, não, era uma barba cheia, a barba que todo mundo gostaria de ter hoje em dia. Eu queria muito ter barba, eu não sabia se eu ia ter ou não. Meu pai tinha uma barba muito bonita, então eu sempre gostei de barba. Uma outra história interessante também, assim, eu ao longo da minha vida, ainda mais depois quando eu cheguei perto dos 18 e tal, eu sempre estava muito perto de gente, eu fui religioso nessa época, né, então eu sempre estava perto de gente que tinha barba, né, os judeus religiosos, eles têm barba, eles nunca cortam, eles deixam ela crescer desde o dia, nunca passam uma máquina Gillette, tesoura, nada, eles deixam crescer, não pode cortar a barba.
E, e aí, assim, eu via barbas lindas, maravilhosas, compridas, de todas as cores e cheias, e você falava, caramba, e uma pessoa que nunca fez a barba. Então, já desde aí você já aprende que esse negócio de fazer a barba faz ela crescer mais cheia, mais grossa, é tudo mito, tá? Isso aí é tudo asneira, tanto que no meu canal no YouTube tem um vídeo falando sobre isso. E eu explico por que as pessoas sempre tiveram aquela impressão de que se você, aquele mito, né, que os avós e os pais falavam, que se você fizer a barba ela vai crescer mais cheia. Isso aí é tudo mito, tá, gente? Então, assim, pessoas que nunca fizeram a barba tinham barbas lindas e maravilhosas e tal. E eu comecei a crescer minha barba em 2019. Aí 2020, realmente eu falei, não vou cortar por um ano, aí eu fui deixando. E quando ela chegou num comprimento aí com certeza maior do que uns 10 centímetros, a gente tá falando aqui a partir da parte de baixo do lábio, tá? Então assim que a barba passou de uns 10 centímetros mais ou menos, é que você realmente aprende a cuidar da barba, porque você vai colocar o cinto no carro, ela às vezes prende no cinto, você vai dormir, às vezes ela acaba prendendo no sovaco, você vai se virar de lado. São coisinhas bestas aqui e ali, né? Que você vai começando a realmente perceber que sua barba tá comprida. Então você começa a mudar os seus hábitos, né? Você vai colocar o cinto no carro, você já meio que levanta o rosto um pouquinho para colocar. Você vai dormir, você vai virar de lado, você também toma cuidado para não puxar a barba com o peso do corpo, o braço, etc e tal. Na hora de comer, obviamente, quem já não é barbudo aí que tem barba com mais de 10, 15 centímetros de comprimento, quem nunca já enfiou a barba no meio da sopa ou não percebeu que tinha sujado. E eu lembro que a primeira vez que eu percebi que minha barba estava comprida mesmo, não foi nem sujando com comida, isso eu tomava muito cuidado. Mas foi um dia que a gente chegou no inverno e eu fui colocar um moletom, casaco, moletom, não lembro. E todo mundo, quando a gente vai fechar o casaco e puxar o zíper, a gente olha para baixo e olha pro zíper. Eu não sei por que a gente faz isso, mas a gente faz. Depois, quando vocês forem colocar um casaco, presta atenção. E eu, obviamente, olhei pra baixo, puxei o zíper e prendeu minha barba no zíper e foi horrível conseguir soltar a barba. Então foi aí que eu percebi que a minha barba estava comprida. Então eu já dou de dica desde já, se você quer deixar a barba crescer ou se você já tem a barba comprida, na hora que você for fechar um zíper numa blusa, um casaco, etc e tal, toma muito cuidado. Olha sempre pra cima, protege a barba, porque você não quer prender sua barba no zíper. Tá? É uma experiência horrível. Uma outra coisa também que aconteceu uma vez, isso foi lá no começo de 2000, 2002, 2003. Eu lembro que eu tava numa sinagoga, né? Eu tava lá estudando e aí apareceu um cara, era um carioca na verdade, ele tava em São Paulo por uns tempos e ele veio estudar. O cara tinha, além dele ter uma barba comprida, linda, maravilhosa, ele tinha uma barba muito cheia e a barba dele subia na bochecha quase chegando nos olhos e juntava com os pelos da nuca que desciam para as costas. O cara era peludo, ele era peludo. E por ser religioso ele não podia nem aparar nem cortar, né? Então ele tinha que se virar, aprender a conviver com aquilo. E eu lembro que um dia, de novo, a época de inverno, e eles serviram sopas, né, para dar aquela esquentadinha. E aí todo mundo ali, né, com a sua cumbuquinha e colher e comendo sopa. Ele tinha até o bigode muito grande, muito fechado. Mas ele aprendeu uma técnica muito interessante. Ele pegava um copo descartável, às vezes um copo de isopor. De isopor, na verdade, é porque ele é mais fácil, né? O descartável não dá com sopa. E aí ele colocava a sopa ali no copo, um copo grande mesmo, né, de isopor, e ele ia bebendo a sopa. Não tinha muita coisa dentro da sopa, né, era mais líquido mesmo. E ele ia bebendo a sopa, porque se ele tentasse comer a sopa com colher, ia ficar metade no bigode, a outra metade na barba. Então ele acabou se adaptando a tomar sopa assim. E você pode conversar com qualquer barbudão que tem bigode grande, barba comprida, a gente vai se adaptando a comer as coisas. Então, por exemplo, eu não tenho muito bigode, né? Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com coisas que respingam, porque aí vai sujar a barba. Então, macarrão com molho, pizza até que dá pra comer. Hambúrguer tem que tomar muito cuidado, porque também pinga, escorre, derrete, né? Você tem o queijo, você tem o molho, etc e tal. Então esse tipo de coisa tem que tomar cuidado. Agora, o pessoal que tem um bigode muito grande, por exemplo, eles têm que tomar cuidado com a bigodeira também. Às vezes tem que levantar um pouquinho, apartar com os dedos para conseguir
comer, senão na hora de morder alguma coisa vai metade do bigode para dentro. E alguns têm algumas técnicas, né? Eles usam os dedos indicadores quando vai comer um hambúrguer. Eu, quando eu tava com o bigode mais comprido, eu usava uma mão só, usava o dedo indicador e o dedão, abria o bigode, né, separava, né, empurrava para os lados o bigode, que nem Moisés abrindo o Mar Vermelho. E aí, o Mar Morto, né? Mar Vermelho? Mar Morto? Agora eu não lembro que mar que foi que ele abriu. E aí eu separava, dava uma mordida e funcionava, não comia o bigode. Então tem essas técnicazinhas e tem outras, né? Às vezes o pessoal toma cuidado com o que vai ingerir na rua. Então às vezes você vai ver um barbudão, ele não tá nem aí, ele vai comer um top sundae do McDonald's e vai se lambuzar e sujar e anda com um guardanapo na mão e ponto final. E tem outros que acabam evitando comer essas coisas na rua para não sujar, não passar vergonha, e ele come em casa só. Então tem situações, pessoas e pessoas, tá? Então essas foram só algumas historinhas que eu quis contar pra vocês. Depois eu vou tentar lembrar de mais, porque com certeza eu tenho muitas outras pra contar. E aí eu faço num podcast diferente. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham curtido. Por favor, não esqueça de deixar aqui nos comentários se vocês curtiram, se vocês tiverem outros assuntos que vocês querem que eu traga aqui. Tá bom, gente? Então, nos vemos nas próximas e fiquem todos bem.